Olá pessoal, prazer imenso estar aqui hoje estreando o Clientizados Podcast. Clientizados Podcast tem a proposta de trabalhar justamente discussões sobre entregas, sobre promessas, ou seja, sobre demandas de mercado em que empresas se relacionam com clientes e fazem promessas, e estamos aqui justamente para cumprir, né, e cobrar essas promessas e debater informações e temas que vão ser relacionados justamente a trabalhar a experiência do cliente, a experiência do colaborador, tudo que envolve então esse tema de Clientizados Podcast. E hoje é um momento muito especial, é o nosso, né, podcast de estreia, e a gente não podia ter nada mais, nada menos do que ela, né? A sumidade em pessoa, que a gente tem muito carinho, né? Nossa querida aqui Gisele Paula. Boa tarde, Gisele, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Obrigada pelo convite de estar aqui com você, Márcio. Que honra, viu, fazer parte desse episódio tão importante. Pois é, a honra é toda nossa, né? Para quem não conhece, né, Gisele, porque eu não acredito que você que está assistindo a gente aqui não conhecer a Gisele. Gisele, ela é cofundadora do Reclame Aqui, ela é fundadora do Instituto Cliente Feliz. Ela tem mais de 20 anos na área de experiência do cliente, né, na área de CX, e ela está aqui em Recife hoje, olha só, lançando aqui em Recife, primeira mão, best-seller, Cliente Feliz dá lucro, né? Esse livro aqui é uma verdadeira consultoria para o seu negócio, para a sua vida, para a sua carreira. Então, se você tiver acesso para comprar aí, não perde tempo, porque você está deixando dinheiro na mesa. Esse livro aqui realmente muda o jogo do seu negócio. E que já já a gente vai estar abordando ele, né? Não pode deixar de falar, né? E ela também vai autografar a minha cópia. Gisele, a gente está hoje aqui, então, trazendo essa estreia aí do nosso podcast, né? Tendo você aqui como personalidade muito importante nessa área hoje de experiência do cliente. E aí eu queria que você pudesse falar um pouco, né, desde da tua jornada, né, de desenvolvimento curricular, né, de carreira, até a chegada no Reclame Aqui, e como foi essa história tão bacana aí com o Reclame Aqui. Olha, eu acho que só essa história já dá um podcast. Vou tentar ser breve. É porque o tempo passa, né? E a gente não percebe quanta coisa já aconteceu. Mas eu comecei a minha trajetória profissional, mas com atendimento ao cliente. Eu entrei para trabalhar numa empresa que eu tive a grande sorte de ser uma empresa que já cuidava muito bem do cliente. Então, eu falo que o meu berço empresarial foi um bom berço, porque eu entrei numa empresa que respeitava os seus clientes, priorizava os clientes. Para você ter ideia, isso há mais de 20 anos atrás, para você trabalhar no saque dessa empresa, você tinha que ser promovido. Olha só. Então, a gente entrava na empresa, lá na área de fax. Né? O fax é da sua época? Sim. Acho que não, hein, Marcelo? Sim. A gente entrava na área do fax, aí ia passando por todas as áreas na empresa. Depois que você se tornava especialista em todas as áreas, aí você se candidatava para ir para o saque. Você já namorava o saque? Eu falava assim, nossa, eu quero estar lá, né, naquele lugar, porque é onde os tops da empresa chegavam. E aí, quando eu entrei nessa empresa, no segundo dia, a minha chefe chegou para mim e falou assim, olha, se alguém do saque entrar em contato aqui no teu ramal, você atende e faz tudo o que eles estão pedindo. E eu, ok, né? Tô aqui para cumprir ordens, né? Eu com 16 anos de idade. E aí foi assim que eu comecei a entender. Na época, né, a gente não fazia ideia do que estava sendo construído ali. Depois de muitos anos que eu fui olhar para trás e falei, nossa, ali já era um grande diferencial. Até que eu cheguei no momento de atuar num canal que se chamava Fale com o Presidente, onde chegavam as reclamações mais críticas da empresa. E aí eu percebi uma coisa muito interessante. Eu percebia que quando eu resolvia o problema e deixava o cliente feliz, ele voltava e me elogiava. Só que ele me elogiava com cópia para o presidente. E aí eu pensei assim, então se eu deixar o cliente feliz, eu vou receber elogio, meu presidente vai ficar feliz comigo, eu vou ficar bem na fita com o meu presidente, então era só coisa boa. E aí isso foi me dando uma motivação para atender cada vez melhor aqueles clientes. E aí eu só recebi elogios desses clientes que vinham, reclamavam com o presidente, e ali realmente eu fui ganhando espaço. A empresa foi me dando oportunidade, foi crescendo, fui cuidar de outras áreas na empresa,
Até que eu cheguei a ser, né, a figura ali, braço direito dos presidentes da empresa. Atuando na área de marketing, já tinha passado pela área de atendimento, ouvidoria, cuidar de casos críticos, Procon, Banco Central, tudo que é relacionado a clientes, né, passou ali. Foram 13 anos nessa empresa. E aí, quando eu estava nessa posição, eu recebi as primeiras demandas do Reclame Aqui. E aí, quando chegaram para mim, eu falei assim, mas que site é esse que vai ficar mandando reclamação para as empresas? Eu não entendia e ninguém entendia, porque naquela época não tinha rede social, não tinha Facebook, não tinha Twitter. Tudo era mato. Tudo era mato. Aliás, não era tão mato assim, porque tinha o Orkut. Falecido e renascido. Né? Falecido e renascido Orkut. Mas as empresas não entendiam a possibilidade do cliente deixar de reclamar para ela e reclamar na rua, vamos dizer assim, né? E reclamar nas redes sociais. Então, quando chegaram as primeiras reclamações, eu falei, ué, faz muito sentido isso aqui. E aí, mas ali nós respondemos e tal, e um dia eu estava almoçando com o presidente da empresa, ele falou assim, olha, aquele site lá, eu pedi para o advogado entrar com uma ação contra eles. Eu falei, caraca, eu acho que é melhor não, porque eu atuava com marketing, né, já na época, e a coisa que eu sabia é que não valia a pena ir para o embate. Eu era a pessoa da mediação, né, de ajeitar as coisas, de conciliar, não meio de campo ali. Não ir para o embate. E aí eu convenci ele a me dar a oportunidade de ir lá entender o que era o Reclame Aqui e deixar, né, aquele processo um pouco de lado até a gente entender o que era. E foi assim que eu me aproximei do Maurício. O Maurício foi quem teve a ideia do Reclame Aqui. Ele perdeu um voo da TAM. Aliás, a TAM cancelou o voo dele e ele ficou muito pé da vida. Eu falo da TAM livremente porque ela sabe, inclusive, que ela foi a causadora da criação do Reclame Aqui. A gente já agradeceu eles, né, de terem nos dado essa oportunidade. Isso é um problema bom, né? Problema bom, né? E são assim que as coisas acontecem, né? Muitas vezes de um problema nasce uma grande oportunidade. E aí fica aqui a primeira mensagem que eu queria deixar para as empresas que, por acaso, ouvirem, assistirem a gente. Se você não tratar bem os seus clientes, amanhã uma startup pode ser criada para resolver os problemas que você causa para os seus clientes. Perfeito. Então, isso acontece o tempo todo, a gente não percebe. Nubank foi assim, o Reclame Aqui foi assim, tantas outras empresas, né, nasceram da dor do cliente. E foi assim, né, uma dor de um problema que ele teve com a TAM, ele resolveu fazer esse site. Ele já trabalhava fazendo site na época, então para ele era fácil, né, fazer uma página. E o propósito dele não era tornar um site de reclamação, nada disso. Ele queria divulgar para os amigos dele o problema que ele tinha tido com a TAM. Só que daí as pessoas começaram a usar. Só que ele não dava muita atenção, porque ele tinha outra empresa e ele foi seguindo com aquela outra empresa, até que eu cheguei. E aí eu falei para ele, olha, eu achei demais o seu site, achei sensacional, eu quero entender mais como funciona. E ali a gente começou a atender, resolver os problemas. Eram muito pouco na época, era 2, 3 reclamações que chegavam. Mas aí a gente sentou um dia e falou assim, bom, ele falou para mim assim, Gisele, eu entendo de tecnologia, você entende de atendimento. E se a gente juntar aqui a nossa energia e fazer disso daqui uma empresa? Eu falei, tô dentro, vamos embora. E eu enxergava nisso a possibilidade, lá atrás, quando eu atendia a reclamação, eu resolvia 1 a 1. No Reclame Aqui, eu vi a possibilidade de resolver em escala os problemas das pessoas. Então, isso foi o que mais me chamou a atenção, de poder largar tudo que eu tinha, né, a minha vida executiva, para ir para o Reclame Aqui. Esse processo não foi fácil, viu, Márcio? Porque depois que você tem 13 anos trabalhando numa empresa, cargo bom, salário, benefícios, né, estabilidade, vínculo emocional, todo mundo já te conhece, te respeita, você sair para algo novo não é fácil tomar decisão. Eu lembro da gente ter comprado um caderninho, eu tenho esse caderninho até hoje, uma hora eu vou te mandar a foto dele. Nós compramos o caderninho, eu e o Maurício, e aí eu coloquei os prós e os contras de sair da empresa.
um dos contras era que eu não tinha estabilidade nenhuma com o Reclame Aqui e simplesmente amanhã ele poderia fechar, não existe mais, né? Não era nenhuma empresa ainda, não gerava receita, não tinha como pagar minhas contas. Mas a chance de criar algo grande, um propósito maior, foi o que mais pesou nesse caderninho, né? Para eu tomar essa decisão. Então, quando a gente sai de uma vida, numa vida CLT, né? Como funcionário, para uma vida empreendedora, é o que eu sempre falo, não saia sem clareza de qual caminho você vai seguir. É importante você ter um processo, uma clareza, escrever, né? Escrever te dá mais firmeza da sua decisão. Foi assim que aconteceu comigo. E aí a gente começou a grande batalha, né? Eu falo que foi muito parecido com a briga do Uber e do táxi. Sim. Porque no início as pessoas odiavam o Reclame Aqui. Eu chegava numa reunião, era muito comum as pessoas me olharem com cara feia, não me oferecia nem água. E ainda veio aquela mulher chata ali, né, do Reclame Aqui. E ao final das reuniões, as pessoas me abraçando, agradecendo por ter entendido como funcionava o novo consumidor. E foi assim, um processo de evangelização, a gente foi fabricando, né, esse modelo, esse novo comportamento do consumidor junto com as empresas. E isso virou uma mudança de comportamento do mercado. O consumidor, acessando canais digitais, como Reclame Aqui e mídias sociais de modo geral, ele foi fazendo com que as empresas deixassem de ser um monopólio do contato com ele. Sim. Hoje o cliente está no centro. Ele decide como falar, com quem falar, no momento que ele quer falar. E a empresa que quiser mudar isso, ela vai lutar contra a maré. Porque hoje é o cliente que está no centro e não mais a empresa. Então, as empresas, quanto mais cedo elas entendem isso, mais sucesso elas têm pela frente, né? E aí, depois desses 10 anos aí à frente do Reclame Aqui, eu vi uma outra oportunidade, que era ajudar as empresas a estruturar esse relacionamento com o cliente na causa. Porque o Reclame Aqui era a ponta do iceberg. E muitas empresas queriam tratar só a ponta do iceberg. E o que estava na camada de baixo? Aí você ficaria ali só apagando incêndio, né? Sim. Que não era algo sustentável. Então, nós estruturamos o Instituto Cliente Feliz, que hoje ajuda as empresas a melhorar a experiência do cliente de ponta a ponta. Desde quando ele pensa em comprar de uma empresa, até o momento que ele recompra dela, recomenda e fica feliz com o uso do produto e serviço. Então, é um pouco disso, né? Já fiz um podcast aqui, né, Márcio? Pois é, eu digo, rapaz, para vocês verem, então, né, como que a gente está feliz aqui, está recebendo, né, Gisele. Quero aproveitar também para prestar uma homenagem, meus sentimentos a todos os familiares e amigos, né, lá do Maurício, né, que infelizmente aí nos deixou, foi agora no... Ano passado, né, infelizmente. COVID, né, uma das grandes mentes brilhantes aí, que tem ajudado, que era justamente o que a gente ia falar sobre isso, né? Que você falou sobre essa estratégia do Reclame Aqui de poder resolver, né, problemas e demandas do consumidor em escala, e que a gente falando, né, que eu me encontrei com a Gisele, né, num evento aqui antes da pandemia, fevereiro de 2019, e me encontro com outra Gisele, né? E porque justamente tudo mudou e Gisele teria que mudar junto também, né? Como a gente via também vamos dizer assim, a importância, né, de tanto o Reclame Aqui como você, que faz parte, né, de um processo, de um contexto, de estar deixando um legado, né, como o grande Maurício deixou. E hoje, como é que tem sido a importância cada vez mais do Reclame Aqui, né, para empresas? Porque, por que pareça, ainda aqui no Nordeste, por exemplo, há uma resistência. Quando a gente fala de Reclame Aqui, né, o pessoal já... Digo, ó, eu entendo que uma das coisas ao chegar numa empresa é abrir o site do Reclame Aqui, abrir os directs, né, todos os perfis que você tiver, olhar os e-mails para poder ver se não tem nenhuma demanda que chegou lá na madrugada, que chegou anteriormente, após o fechamento do comercial. Dá retorno, né? Uhum. E aí você falando hoje, me atualizando sobre aquela questão da pivotagem que o Reclame Aqui teve, que eu queria poder trazer essa atualização dos números, né, sobre que era uma plataforma utilizada para levar reclamações e que virou uma plataforma de reputação, de poder a gente trazer. No início, nós achávamos que o Reclame Aqui ia se tornar uma grande plataforma de relação entre consumidor e empresa, né, como um canal de solução de problemas.
E, de fato, ele é, né? Ele cumpre esse papel até hoje. Só que ele se tornou algo muito maior que isso. Porque, ao longo do tempo, o comportamento do cliente foi mudando e ele começou a usar o Reclame Aqui não só para reclamar, mas também para pesquisar. Eu me lembro um dia que nós tínhamos um consultor, japonês inclusive, que ele virou pra gente e falou assim, olha, vocês não são um site de reclamação, vocês são um site de reputação. Aí nós viramos para ele e falamos assim, não, você tá errado, a gente é um site de reclamação. Aí ele, não, vou mostrar um número aqui para vocês. E aí ele trouxe os dados pra gente e falou assim, olha, 90% das pessoas que estão indo pro Reclame Aqui estão indo pesquisar a reputação das marcas. E aí, a partir daquele momento, o Reclame Aqui mudou a chave. Virou o jogo. Virou o jogo e aí começou a se posicionar como uma plataforma de reputação, ajudando as empresas a compor sua reputação, o que elas precisavam olhar e analisar na gestão de reputação. Porque se você observar, Márcio, toda a área importante na empresa tem um departamento. Marketing, vendas, atendimento, financeiro. E que área cuida da reputação da empresa? Perfeito. Não existe uma área para cuidar da reputação da empresa. E aí, aí está o grande problema, porque na hora que surge uma crise, todo mundo sai correndo atrás do problema. E aí vira o desespero. Então, é ideal que a empresa faça gestão da sua reputação, porque ela é um dos ativos mais valiosos. O próprio Warren Buffett disse uma vez, você pode perder o meu dinheiro. Eu aceito perder o meu dinheiro, mas eu não aceito perder a minha reputação. Então, é mais valioso que o dinheiro que uma empresa pode ter, né? E eu arrisco a dizer para você que a reputação, ela antecede o cliente. Porque se você não tiver uma boa reputação, você não tem clientes também. E não tem colaboradores, né? Porque daí vira uma cadeia, né? Um ciclo vicioso ali. Então, nós percebemos no Reclame Aqui, né, na ocasião, isso, e aí mudamos toda a esteira, né, de comportamento, de apoio às empresas e tudo mais. E isso foi um grande divisor de águas para posicionamento, inclusive, de mercado, né? Se tornasse só mais uma plataforma, talvez ele não teria chegado aonde ele chegou, né? Porque justamente tem essa sensibilidade, né, de poder olhar com uma lente, com um filtro, de uma ampla visão que as organizações não estavam olhando, né? E a gente se depara, como a gente estava conversando, né, vindo para cá, sobre as nossas experiências de treinamento, de consultoria, o quanto que as empresas elas precisam, né, olhar para as pessoas, que é muito esse seu convite, né, para poder justamente trabalhar essa boa reputação, né, para ser esse imã, né, para ser essa atração magnética. E aí, falando sobre reputação, né, então vai ter algo bacana para quem já conhece, vai ficar feliz de ouvir de novo. Quem não conhece vai ficar muito encantado com a estratégia que foi organizar o jantar da vingança do Reclame Aqui. Eu quero saber, né, como foi. Eu fiquei com a parte mais difícil desse jantar da vingança, que foi meu telefone tocando com as empresas reclamando. Porque deu buzz. Deu buzz. Mas assim, nós tínhamos no Reclame Aqui, na época, uma agência que nos apoiava com campanhas. Ela adorava fazer campanhas para nós e ela vinha com ideias assim realmente fora da caixa. E uma dessas ideias que ela trouxe para o marketing, né, nós tínhamos um diretor de marketing e falou, olha, vamos fazer um jantar da vingança. Quando eles trouxeram o roteiro, a gente olhou um para o outro assim e falou assim, caraca, a gente vai fazer isso mesmo? Vamos fazer. Todo mundo topou e aí eles organizaram. Então, o jantar em si não foi o Reclame Aqui que organizou. Foi essa agência, até porque não seria legal o Reclame Aqui estar em contato com aquelas pessoas que iriam, né, no jantar. Elas foram convidadas para a inauguração de um restaurante e chegando lá deu tudo errado, né? Quem estiver assistindo a gente aqui quiser conhecer um pouco do Jantar da Vingança, é um filme que o Reclame Aqui fez com personagens reais participando de um jantar onde deu tudo errado. Só que esses personagens eram executivos de grandes empresas que tinham decidido não atender ao canal Reclame Aqui. Então, a nossa forma de sensibilizar essas companhias era fazendo com que esses executivos vivessem um dia de um cliente onde deu tudo errado para esse cliente. Assim como dava para os clientes deles. Né? Skin the game, né? Sentindo na pele. Exatamente.
E aí, muito engraçado, ao longo do acontecimento ali, que eles estão no jantar, que eles pedem para chamar o gerente, aí o gerente não vem, né? Eles reclamam, pedem para falar com o supervisor, exatamente como a gente faz, né? Quando não consegue resolver o problema no telefone e tal. E aí, quando eles pedem a conta, vem a conta das reclamações dos clientes deles com a empresa deles. Então, eles ficaram... Você pode imaginar o quanto que eles ficaram bravos, né? Aqui no Nordeste ainda só não chamaram vocês de arroz doce. É arroz doce? Essa é nova pra mim. Pois é. Mas assim, a gente tomou esse cuidado de não ser exposto o nome de ninguém. Foi totalmente, né? Anônimo. A ideia não era justamente denigrir a imagem de Era ninguém. sensibilizar. Né? Gerar esse movimento. Funcionou bastante, mas muitas empresas na época também não curtiram muito, enfim. Mas o mais interessante foi que o consumidor se sentiu vingado. Nós publicamos esse vídeo, foi numa sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite, para quem trabalha com marketing digital, sabe que engajamento tá lá embaixo. Mas em minutos esse vídeo viralizou, na época era no Facebook, viralizou no Facebook, as pessoas começaram a compartilhar, por fim, ele foi inscrito em Cannes e ganhou prêmio em Cannes. Uau! Foi muito legal. Mas esse foi um dos, né? Tiveram outros vídeos depois. Eu acho que eu vi um outro que era um caminhão que ficava parado na frente de uma grande empresa de call center, se não me engano. Nossa, esse também deu o que falar. Esse do caminhão foi o seguinte, nós selecionamos algumas empresas que também demoravam para atender o cliente e tudo mais, né? E aí nós contratamos bandas de rock para tocar a música de espera daquela empresa na porta dela. Perfeito. Pelo tempo que ela gastava para atender os seus clientes. Então, vamos supor, ela demorava 40 minutos para atender o cliente, ficava ali tocando a musiquinha 40 minutos sem parar, né? Foi o caos total, mas foi muito bacana, gerou bastante sensibilização. Sensibilização inteligente e com embasamento, né? Então, não está sendo algo, é aquela questão da empatia, né? De quando, de fato, eu estou passando na pele o que o outro tem passado, que de fato eu começo, né, a gente, vamos dizer assim, gerar uma metanoia, né? Uma mudança drástica, que é o que a gente tem visto, né? E você constantemente está gerando conteúdo sobre isso, né? Está sempre direcionando, falando sobre essas mudanças, sobre esses comportamentos, né? O quanto que isso muda o jogo. Totalmente. E aí é onde a gente vê a criação da sua segunda startup, né? Você por ter tanta essa percepção desse olhar sensível de como trabalhar bem as pessoas, né? Isso reflete lá na ponta, deixando o cliente feliz. E aí eu queria entender um pouco mais, né? Como que o Instituto Cliente Feliz tem contribuído para, de fato, ter empresas mais felizes, mais conectadas com o cliente e, de repente, algum case recente, né, para quem ainda não conhece, poder conhecer aí. Olha, falando ainda, né, sobre essas campanhas, eu lembrei do último documentário que nós fizemos já no Instituto Cliente Feliz, que se chama É Você Que Eu Vou Atender. Também está disponível no YouTube. Eu acho que eu vi. Você viu ele? Nele a gente traz o quê? A sensibilização para um atendimento que muita empresa não está olhando, que é o atendimento diverso. É o atendimento das classes menos representadas, né, na sociedade, classes minoritárias. Então, por exemplo, como é que uma loja está preparada para atender um cliente que é deficiente visual, um cadeirante? Perfeito. Né? Como é que um provador está preparado para atender um transexual, por exemplo? E, de modo geral, nesse documentário a gente trata isso, que as empresas não estão preparadas e nem os vendedores treinados o suficiente para atender. Então, esse é um tema que a gente vem trazendo cada vez mais aí para dentro das empresas, quando a gente começa a lidar com uma empresa, porque as empresas do futuro são empresas inclusivas, são empresas diversas e não pode deixar esses clientes para o lado de fora, né? Mas, olhando, né, para o desafio que nós temos hoje no Instituto,
O nome da empresa é Instituto Cliente Feliz, Márcio. Então, nós temos desafio duplo, né? Tornar os clientes dos nossos clientes felizes e o nosso cliente feliz, Olha né? isso. Telhado de vidro. Pois é. Mas o que nós temos feito, nós trabalhamos num modelo de boutique, né? Então, a gente entra e faz um trabalho muito artesanal dentro de uma empresa para melhorar a experiência dela com seus clientes. Então, a gente entra, vai analisar todos os detalhes, de ponta a ponta a jornada, como essa jornada deveria ser. E aí muita gente fala assim, né? Mas para ter clientes felizes, a gente tem que superar a expectativa dele. E isso é realmente, a gente tem que superar a expectativa do cliente. Mas qual é a expectativa do cliente? Se você não sabe, você nem pode imaginar como superar a expectativa dele. Então, no trabalho que nós realizamos, a gente tem uma frente que leva meses dentro de uma empresa de trabalho de entendimento do que o cliente quer, do que ele deseja, como ele frequenta a loja, qual o caminho que ele faz dentro da sua loja. Quando ele pensa em você, o que ele faz, sabe? Quais são as necessidades dele. E a gente faz isso como? Conversando com os clientes. Então, nós temos um time de UX Research que vai fazer pesquisa de campo, Legal. vai falar com o cliente na rua, faz pesquisa quali, pesquisa quanti, para no final a gente ter clareza de quais são, então, as expectativas do cliente. Aí, a partir disso, a gente começa a olhar a jornada desse cliente. Quais são os estágios dessa jornada? E com um olhar de fora para dentro, isso é muito importante, né? As empresas falam de melhorar a jornada do cliente, só que elas fazem um processo de olhar a jornada de dentro para fora. Ou seja, eu sentada na minha cadeira de marketing, de vendas, comercial, eu olho a jornada do cliente e falo assim, aqui dá para melhorar isso, aqui, isso, tal. Agora, vamos sentar do outro lado da mesa e olhar com o olhar do cliente para dentro da empresa, como é que ele vê a jornada dele. Isso muda completamente o jogo. É aquela terminologia, foco no cliente para foco do cliente. Do cliente, exatamente. Só que é muito sedutor a gente virar a chave, né? Bobear, a gente volta para o lado de cá e começa a olhar para o lado de dentro novamente. Então, a consultoria, ela vem com esse incentivo, né? A gente usa metodologias para fazer a galera de dentro da empresa olhar com o olhar do cliente para aquele processo, para aquele estágio da jornada. E aí, definindo, né, essa jornada, né, de uma maneira que gere uma experiência adequada para o cliente, aí começa um plano de ação, de melhoria de cada um desses steps. Empresas que não olham para essa jornada como um todo, o que acontece com elas? Elas têm gaps na experiência. Não sei se você já passou por isso. Você compra um carro, experiência maravilhosa. Aí você leva o carro para revisão, experiência ruim. Depois você volta para a revisão novamente, experiência boa. Fica oscilando a experiência. Sim. Isso é porque a empresa não mapeou a jornada toda de todos os estágios. Quando ela mapeia, ela vai garantir que ela seja linear e que tenha pontos de uau, de encantamento, de surpresa. Porque não é em todo momento que a gente quer ser surpreendido, né, Márcio? Sim. Tem hora que você só quer receber o seu boleto e tá tudo certo, né? Que é o que você trata no seu livro sobre evitar atendimentos, né? Antecipação. Antecipação, previsibilidade, né? O melhor atendimento é aquele que não existe. Isso, era essa a frase, o melhor atendimento que não existe. Eu fiquei, o melhor atendimento que não existe. O melhor atendimento é aquele que a gente nem precisa realizar. O cliente não quer ficar falando com a empresa. Então, se você puder antecipar as necessidades dele, ele vai ficar mais feliz ainda com a empresa. Você já ligou na Netflix? Eu também não. Eu tenho a Netflix há anos. Nunca precisei falar na Netflix. Não quer dizer que outras pessoas não tenham precisado. Sim. Mas, de modo geral, ela faz tanta coisa para te facilitar o acesso, facilitar a sua experiência. E não existe a necessidade, né? Que você não vê necessidade. Imagina se você tivesse que todo mês ligar na Netflix para pedir o seu boleto. Você ia cancelar a Netflix, dor de cabeça, deixa para lá, né? Então, o cliente quer também essa fluidez, sabe? Facilidade, baixo esforço. O esforço também é um lance importante. Empresas que querem ter clientes mais felizes, elas têm que reduzir o esforço deles. Ao invés do cliente ter que ir na loja,
Ao invés do cliente ter que mandar, ao invés do cliente ter que entrar no site, faz para ele, manda para ele que ele vai ficar mais feliz. Aquela grande discussão de envia um direct. Não é? Qual é o valor desse produto? Me mande um direct. Pra que isso? Bota logo o preço. Ou envia o direct para ele já lá, Ou né? manda Já está no seu o direct. Exato. Já está respondendo o seu direct. Não, mas faça um favor, né, de me enviar. É muito interessante isso, Gisele, porque a gente vê que o Brasil, né, ele é prólogo em contratar pessoas que não gostam de pessoas, né? Então, isso você tocou num ponto importante. Quem lida com o cliente, se não gostar de gente, tá no lugar errado. Quando eu vou dar treinamento nessas empresas, eu falo, galera, se vocês não gostam de servir pessoas, vai fazer outra coisa e tá tudo bem. Isso. Você não vai ser julgado por isso de maneira alguma, cada um fazendo aquilo que gosta. Atender pessoas é um ato de servir pessoas. Isso. Uma vez eu estava no restaurante, Márcio, no restaurante, eu tava em viagem de férias, e aí eu estava num restaurante que servia peixe. E era um peixe diferente, né? Que vinha ele inteiro no seu prato, e aí tem todo um jeito, né? Vocês aqui sabem melhor que eu como é que faz para comer um peixe, que ele vem inteiro, você tem que tirar, né? Isso. A espinha e tudo mais. E aí tinha uma senhora sentada sozinha numa mesa, e veio o peixe para ela. Quando ela olhou para aquele peixe, eu acho que ela não estava esperando, ela olhou e falou, né? Não faço ideia por onde começa a comer isso aqui. O garçom sentou do outro lado da mesa, pegou o garfo dela e começou a tirar para ela a escama, Uau. explicando para ela como fazia, cortou o peixe para ela, fatiou ali o peixe para ela e saiu. Quando eu observei esse comportamento desse garçom, me veio claramente na mente, assim, a pessoa que está ali para ser um garçom, se ele não gosta de servir, imagina, ele não vai fazer diferença, né? Ele vai querer sempre... O cliente pede um copo, ele entrega com má vontade. O cliente fala que não está legal, ele vai reclamar, né? Agora, aquele garçom, ele estava ali para servir. Para ele estava fazendo o trabalho dele. Só que tem um lance muito interessante quando a gente serve pessoas. Quando a gente faz um serviço para alguém, quando eu ajudo alguém com alguma coisa, sem ter interesse de ter algo em troca, eu estou fazendo algo de bom para aquela pessoa e liberando ocitocina no meu corpo, e isso faz com que eu também me sinta bem. Então, vira um ciclo virtuoso da felicidade. O cliente fica bem, eu fico bem, o cliente vai querer replicar isso com outras pessoas, eu quero replicar isso com outras pessoas também, porque eu estou me sentindo feliz naquele momento. Então, eu acredito que quando você serve alguém, né, de forma genuína, você muda a vida da outra pessoa e muda a sua também. Você fala isso no seu livro, né? Que é como se fosse um quarteto, né? Ganha o cliente, ganha a empresa, ganha o mercado, ganha o ecossistema. Todo mundo sai ganhando com a questão. Até um tempo atrás, não se acreditava que as empresas poderiam ter lucro gerando felicidade. Parecia que lucro e felicidade Coisas opostas. eram coisas opostas. Até mesmo nas carreiras, né? Um executivo dentro de uma empresa, para ele ser feliz, ele não iria crescer na empresa, ele não iria ganhar dinheiro na função dele. Tipo, diabo veste Prada. Exatamente, né? Sucesso na carreira, infelicidade no amor. Exatamente. Mas por que tem que ser assim? Então, eu acredito no modelo em que a felicidade, ela pode ser lucrativa. Quando a empresa faz o bem para o seu colaborador, o colaborador faz para o cliente, o mercado ganha, o cliente ganha, a empresa ganha, todo mundo ganha. Quando a gente está mais feliz, a gente produz mais. Perfeito. Então, é claro, é estudado isso, né? Tem N pesquisas que a gente poderia falar aqui sobre isso. Então, o cliente feliz, ele dá lucro. E aí você pegou num ponto interessante, porque eu acho que a gente já brincaram com a gente, né? Principalmente nos nossos momentos lá, principalmente de nossos relacionamentos, né? Como quer dizer, fulano tá apaixonado. E aí eu acho, né? Eu vou até fazer essa pergunta para ver se de repente tem a ver com isso, né? Sobre de onde surgiu o movimento Cliente Feliz e se de repente essa sacada seria essa questão
do colaborador ele se apaixonar constantemente pela empresa, pela filosofia, pelas rotinas e se apaixonar pelo cliente. Será que seria por aí? Sim, porque se você não faz de forma genuína alguma coisa para deixar alguém feliz, não vai funcionar, né? Uhum. A felicidade, ela só vem se for genuína. Não tem como você fabricar felicidade, não tem como você forçar alguém a ser feliz. Ela vem de uma conexão verdadeira. E isso nasce onde? Dentro de casa, né? Eu costumo dizer, e eu falo isso inclusive no livro, que o primeiro cliente da vida é você mesmo. Então, se você não estiver bem, se você não estiver mentalmente bem, né, com o teu corpo bem, cuidando de você, desse templo que Deus deu para você executar coisas nesse mundo, você não vai conseguir multiplicar isso para as outras pessoas. A gente não dá aquilo que a gente não tem, né? Se a gente não tem algo legal dentro da gente, a gente não consegue oferecer isso para as outras pessoas. Então, começa na gente. Depois, dentro da empresa. Como é que a gente vai ter cliente feliz se a gente maltrata o colaborador, se a gente não dá um espaço digno para ele trabalhar, se a gente não escuta o colaborador, se a gente não entende o que ele precisa, o bem-estar dele, né? Estamos dando espaço para ele poder criar, colaborar, indicar, recomendar alguma coisa dentro da empresa, que isso é um dos fatores que gera felicidade também. Então, esse é um primeiro passo. E depois disso, aí sim a gente olha para fora, para o cliente, né? Se o colaborador está feliz, seguramente ele vai querer transmitir isso para os seus clientes também. Eu conto no livro a história da Lojas Avenida. O CEO da Lojas Avenida me contou, Gisele, quando eu assumi a direção, eu comecei a visitar loja a loja. E cada loja que eu chegava, eu perguntava para as pessoas o que é que elas estavam precisando, para os meus vendedores, para os meus colaboradores. E aí começou a vir assim, a gente queria um espaço para descanso, a gente queria ter um cafezinho. E fazer uma pesquisa de clima em loco. Né? Um a um. A gente queria um sofazinho para descansar na hora do almoço, um armário, porque o armário não está fechando. Coisa básica. Mas que faz uma diferença no que dia a faz dia de quem tá na toda diferença. Sabe o que aconteceu? Ele falou, nós vamos começar a arrumar isso. Por cada loja que ele passava, o que ele recebia de feedback, ele mandava o time dele executar. E aí foi consertando, né, aquele ambiente para as pessoas nas lojas. Conforme isso ia sendo executado, o NPS das lojas ia aumentando. Olha só. Então, era completamente proporcional ao bem-estar do colaborador, à satisfação dos clientes. Não é incrível isso? Então, se é essa a fórmula, a gente já sabe por onde que a gente começa a deixar o cliente feliz, né? Sim. A partir dos colaboradores. Que é o primeiro cliente da empresa, o cliente interno, né? Perfeito. E a gente tem hoje essa separação, e eu acho legal e válida, né? O CX, o EX, né? Employee Experience, mas não tem como eu falar, por exemplo, de treinamento de vendas, de atendimento ao cliente, se eu primeiro não trabalhar um pouco sobre autoconhecimento, esse colaborador se conhecer, se permitir, entender que ele faz parte daquele organismo vivo, né? Perfeito. Que ele é um dos pilares ali, porque você fala no seu livro também que sozinho eu posso até, mais ou menos assim, sozinho eu posso até ir mais rápido, porém juntos a gente vai mais longe. Que eu acho que foi o olhar do seu lado da Lojas Avenida, né? O trabalho em equipe, né, ele é grandioso e como é interessante quando a gente dá espaço para a equipe. Eu tive essa vivência em vários momentos da minha jornada. Eu fui líder muito cedo. Eu comecei a liderar times, eu tinha 22 anos de idade. Uau, muito cedo mesmo. Não fazia ideia, Márcio, do que era liderar pessoas. E aí eu comecei a ler livros, porque na época não tinha mentoria, não tinha um podcast como o seu aqui pra gente assistir, né? Então a gente tinha que caçar os livros e fazer cursos. Literalmente. E um dos primeiros livros que eu li naquela época foi O Monge Executivo. Uau. James Hunter. E aquilo entrou na minha cabeça de um jeito que eu falei assim, eu entendi que se eu servir as pessoas, eu vou estar cumprindo o meu papel de líder. E aí eu comecei a trabalhar isso, né? Só que uma das coisas que eu mais me surpreendi durante a minha trajetória
foram os momentos que eu saía de cena e eu deixava o time criar e eles traziam algo muito melhor do que eu poderia ter feito. Então, quando a gente dá espaço para as pessoas se desenvolverem com orientação, né, com clareza do que elas têm que fazer, elas nos surpreendem, porque as pessoas são incríveis. Né? A nossa capacidade de realizar coisas não é limitada, ela é ilimitada. E quando a gente dá espaço para as pessoas criarem, o céu, eu tinha um chefe que ele falava, né, o céu é limite, né, da criatividade humana. Não, e eu já disse, né? O céu não é mais o limite porque é Elon Musk tá indo para Marte, né? O universo. O universo, né? Como dizia o Steve Jobs, né? Eu acho essa frase do Steve Jobs fantástica, que ele dizia, né? Eu quero deixar a minha marca no universo. Isso é muito grandioso. Como tudo tá conectado aqui, né? Porque falando em deixar a marca no universo, né? A gente vem falar, posso dizer assim, do seu bebê? Do seu mais novo bebê? Meu mais novo bebê. Seu filho lá não tá com ciúme não, né? Não. Na verdade, apadrinhou bem, né? É. Então, gente, a gente chega no momento agora de poder falar sobre o livro, né? Eu já digo que é um best-seller, né? Cliente Feliz dá lucro. Olha, prefácio de Luísa Helena Trajano. Né? Não tá brincando aqui. E aí, a gente tem temas muito bacanas que dá milhões de podcasts, mas assim, eu elenquei alguns junto com a equipe aqui, temas interessantíssimos, que o primeiro, assim, realmente, a gente conversando ali, né, que é algo que eu trabalho muito também, que é o tema sobre empresas que abraçam, porque não tem, né, como a gente querer, de fato, entregar essa experiência, como a gente estava falando agora, que as empresas, não, vamos melhorar a experiência do cliente e tal, mas a empresa, ela não abraça o cliente, né, de realmente fazer toda essa jornada, olhar com os olhos dele, calçar o sapato dele. E isso me tocou muito e eu fiquei muito feliz por conta de que a gente faz justamente um dos primeiros trabalhos, inclusive, é a terapia dos abraços. Né? Que legal. E isso a gente faz desde 2010. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em uma consultoria antes de abrir a nossa própria consultoria. E lá a gente tinha justamente esse estudo da Virginia Satir, ela falando justamente, uma grande psicóloga, sobre o abraço, sobre os 10 benefícios do abraço, dizendo rapidamente assim, você precisa de 4 abraços para sobreviver. Se você estiver dando 3 abraços aí, meu amigo, você está zumbizando. Você está no negativo. Pois é. Então, 4 abraços para sobreviver, 8 abraços para poder ter um dia melhor e 12 abraços para ter um dia extraordinário. Sair literalmente aí transbordando amor na vida das pessoas, principalmente crescer, né? E Gisele tem feito a diferença. As empresas que têm topado a gente implantar a terapia dos abraços, aqui de 2010 para cá, a gente teve case de 3 meses depois, como eu dizer, aumentou em 14% o meu faturamento. Uau! Porque a gente teve uma ideia de criar um quadrinho, inclusive era um cliente que tinha 2 CNPJs, 2 times, né, mas no mesmo segmento de varejo, e a gente deixar internamente lá no quadro, onde tinha lá aquelas informações internas e tal, aniversário, parabéns, não sei o quê, vai ter isso, vai ter aquilo, né? Quadro de informações internas do colaborador. E lá estava lá, você já deu um abraço hoje? Só que as equipes pegaram esses quadros que ficou na moldurinha, né? Um era rosa, outro era amarelo, e colocou nas lojas perto do checkout. E quando dava um horário que começava a ter um movimento de clientes, tipo esse horário assim agora, 3 e pouco da tarde, colocava uma música, que é uma música tema que a gente usa, lá do Skunk, que fala sobre o abraço, que se não me engano acho que é Sutilmente. E quando a música começa a tocar, aí a câmera da loja, né, filmando lá, e os donos mandaram isso pra gente, os funcionários começam a abraçar entre si e depois começam a abraçar os clientes. Nossa, que coisa maravilhosa! Quero conhecer essa empresa. Pois é, eles hoje estão crescendo bastante nesse segmento, né, na área alimentícia. E a gente tem outros cases, né, que estão crescendo também, que inclusive vão estar hoje com a gente lá na sua palestra lá. E a gente fica muito feliz de ver que seu livro já começa abordando um tema que a gente foi muito, vou dizer a palavra assim, marginalizado, de dizer que história é essa de abraço. E o abraço, para mim, ele tem um significado muito grande, né? Porque quando eu comecei a escrever o livro, e o livro ele é um realinhamento da sua própria vida, né? Da sua própria história, porque você tem que buscar momentos da sua trajetória que se conecta com aquele assunto que você vai falar. Essa eu vou até anotar aqui. É uma reconstrução que você faz.
E aí, no primeiro capítulo, eu queria falar sobre empresas que abraçam. E quando eu comecei a pensar sobre abraço, eu fui tentar resgatar por que eu estava querendo falar de abraço no primeiro capítulo. E a pessoa que mais significava para mim em termos de abraço era a Rosa. Sim. E a Rosa era professora, né, da fundação que eu estudei. E ela vivia extraordinariamente bem, como você disse, porque ela dava muitos abraços no dia. 12 eu acho que ela dava nos primeiros 5 minutos que ela chegava lá, né? Você dizia que ela olhava pra ela já tava rindo. E o abraço dela, Márcia, era assim, não era aquele abraço, sabe aquele assim, e solta, não. O abraço dela, ela abraçava você e ficava. Era muito comum você passar no corredor assim e ter aluno chorando, abraçando ela, porque o abraço, ele tem um efeito terapêutico incrível, né? De energia. Rejuvenesce, melhora a questão do estresse, melhora a questão de perda de memória. Você bota pra fora, né? Aquilo que você tá sentindo. É muito poderoso. É muito poderoso. E aí, o que aconteceu? A Rosa, ela se tornou inesquecível para aqueles alunos por conta do abraço dela. Quando eu comecei a escrever o livro, eu fui perguntar para os alunos, né, o que eles mais lembravam da Rosa. Caraca, foi atrás da turma lá. Fui atrás dos alunos, 20 anos depois. Isso a Globo não mostra também. Isso não mostra. 20 anos depois, eu fui perguntar para os meus colegas, o que vocês lembram quando a gente fala da Rosa? E eles me falaram do abraço da Rosa. Show demais. E o mais interessante foi o que aconteceu quando nós estávamos nesse momento. Porque eu falei assim, então eu vou falar com a Rosa e dar essa mensagem, passar essa mensagem para ela do quanto ela representa para nós hoje. Que apresentação, hein? Quando eu fui falar com a Rosa, Márcio, ela me disse assim, Gisele, eu agradeço e tal, mas eu estou muito mal. Eu estou depressiva, eu não estou bem, meus pais faleceram, eu estou triste. A gente estava no meio da pandemia, que foi quando eu escrevi o livro. Sim. E ela falou, até gostaria de participar da construção do livro com você, mas eu não tô bem. E aquilo me comoveu de um jeito, porque ela fez tanto por aqueles alunos, né? Ela abraçou tantos alunos e ela precisava naquele momento de um abraço. Só que a gente estava no meio da pandemia. E aí como é que a gente fazia, né, para poder abraçá-la? E aí nós tivemos a ideia de montar uma homenagem para ela. Nós reunimos toda a turma, 20 anos depois de terem estado juntos. Que logística, hein? Reunimos todos online e a gente gravou uma baita homenagem para ela. Todos eles falando da importância dela, o quanto ela significava para a vida de cada um. Hoje, todos os executivos de empresa, tem juíza, tem diretor de grandes companhias, né? Só. E a gente... Sementinhas que foram plantadas lá atrás. Sementinhas que foram... germinadas com o apoio dela. E aí nós mandamos tudo isso para ela, né? E aí a partir... Nossa, ela ficou assim... Ela chorava assim copiosamente, né? Porque gravaram ela recebendo a mensagem, o irmão dela gravou para nós. Ela chorando de lá, você chorando de cá. Nossa! Mas o mais legal é que depois disso a gente criou um grupo com ela. Que legal! Onde a gente manda mensagem pra Rosa o tempo inteiro, pra ela não ficar triste mais. Cara, que massa. Mas o que eu quero dizer com essa história da Rosa é que as marcas que abraçam os seus clientes, elas se tornam inesquecíveis. E abraçar o cliente nada mais é do que você de verdade compreendê-lo. Marcas que compreendem seus clientes são marcas que abraçam. Quando você recebe um abraço de alguém, o que você se sente? Né? Num conforto, seguro, né? Seguro, num lugar onde alguém está te entendendo. Marcas que abraçam compreendem os seus clientes. Elas não combatem os seus clientes. Elas os acolhem com conexão verdadeira, com um interesse genuíno de apoiar, de entender e compreendem aquilo que não está sendo dito. Porque o mais importante de uma mensagem de um cliente não é o que ele diz, é o que ele não disse. Perfeito. Então, estar atento a essa mensagem é muito importante para a gente criar esse elo aí de conexão. Uau, o livro já começa aí, né? Surfando a onda, né? A maior onda lá do Havaí, né? Então, ó, por isso que eu disse para vocês, é uma verdadeira consultoria. E aí a gente passa dessas empresas que abraçam para outro tema
muito importante, né? Que inclusive eu acho que até é quem chancela essa experiência acontecer, que é o peso da liderança, que é quando você fala lá. A liderança ela tem um papel fundamental para a criação de uma cultura centrada no cliente. E foi por isso que eu trouxe o tema da liderança dentro do livro, porque tem tudo a ver com o cliente feliz. Sem uma boa liderança, a gente não consegue chegar nesse patamar de empresa. E a liderança, ela é muito cobrada, né, dentro da empresa por tudo. Mas ela tem um papel fundamental de cuidar das pessoas, de acolher os seus colaboradores. De tipo, o estagiário chegar assim, vai Corinthians, lá pro presidente da Vai! empresa. Eu fiquei me imaginando. E assim, eu ansioso para ler o resto, assim, de como é que termina essa história. Mas é isso, né? Não existe mais aquele lugar onde o chefe fica numa sala e o restante da equipe fica em outra, né? Até porque essa história de não existe mais chefe, né? Não existe mais chefe. Aquela coisa de eu mando, né, e vocês obedecem, a gestão pelo autoritarismo não existe mais. Onde existe, pode ter certeza que tem dias contados. As pessoas não ficam mais em lugares assim. Elas saem. Elas ficam por um período, o tempo que dá para elas aguentarem, e depois elas vão embora. Porque isso reflete na ponta, né? O cliente fala mal também. A gente tem algo que é muito triste, né? Muito tempo atrás, a gente tinha um dos nossos grandes clientes na época na carteira de consultoria e que ele tinha construído uma mega loja de muitos que ele já tinha. E essa loja acho que passou quase 2 anos para ser inaugurada, porque ninguém queria trabalhar lá. Olha só. Tem noção disso? Já passou por isso? Nossa, ninguém queria trabalhar lá. Isso eu tive a reflexão quando um amigo próximo, que eu estava justamente naquele processo de procurar, né, candidatos, né? Fulano, tem uma vaga assim, assado e tal, e como você trabalha meu expediente até pertinho da sua casa, olha água aqui se quiser mais. Você não tem interesse não? Aí ele, como é o nome da empresa? Aí eu tal. Ele, não, cara, aquilo ali trabalha à base do chicote. O colaborador não fica. E não é só o que fala isso não, viu, Márcio? Vou te preparar. Se tu quiser inaugurar essa loja, tu vai passar pelo menos 1 ano. Parece que o cara profetizou. Porque, na verdade, passou mais do que 1 ano para essa loja inaugurar. A loja é milionária, né? Você tem a ideia aí de um custo da loja. E isso foi um reflexo. Conseguiu. Existem algumas estatísticas que falam que empresas que não têm uma boa reputação com seus funcionários, não têm uma boa política com eles, elas gastam muito mais, né, para contratar, para reter colaboradores, porque eles não ficam, eles vão embora. E aí o papel do líder é muito importante, né? Neste caso que você está falando, o papel do fundador, do empreendedor, é essencial, porque é dele que desce a cultura da empresa. Mas a liderança tem um papel aí de criar esse elo, né, entre o que o fundador, o criador do negócio pensa. A visão dele é o que conecta através dos líderes. Sim. Então, eu acredito numa liderança, Márcio, humanizada. Perfeito. É aquela liderança que ela... transforma, né? Que ela pensa constantemente que ela como entende, que eu posso... Ela entende o outro. Eu estava lembrando agora, você já teve visto também, porque é um vídeo que anda muito aí pelo YouTube, nos treinamentos, que é o vídeo sobre empatia e a diferença de empatia e simpatia lá da Brené Brown. Sim. Que é aquele animação e tal, que ela tem, né, esse olhar, ela consegue captar, né, a ideia e passar ali na fala dela, e aquele vídeo é espetacular, né? E ela fala de um tema também muito interessante, que é a vulnerabilidade. Isso, o poder da vulnerabilidade, que é um grande best-seller dela. Exato. Então, o líder não quer dizer que ele ocupa um espaço que ele precisa ser perfeito. Super-herói. Super-herói. E a gente, quando está nessa posição, a gente se cobra para ser o super-herói. Só que quando você demonstra a sua fragilidade, onde você está errando, que você não é o dono da verdade, você se conecta com o seu time. Eles entendem assim, puxa, eu posso seguir junto com essa pessoa aqui, porque ela não é perfeita, como eu também não sou perfeito. Temos muitos temas para tocar aqui, mas não temos tempo. Mas a gente tem aqui, por exemplo, temas como sua empresa é sustentável, né? Trabalhar em ASG, que é algo que está muito forte, né? Que, inclusive, vem de uma reação já de cima para baixo, né? O consumidor, ele vem mudando cada vez mais. As exigências do consumidor, elas aumentam a cada momento.
Então, antigamente, a gente não se preocupava de comprar de uma empresa que coletava couro dos animais, por exemplo. Hoje, na hora que você vai comprar um couro, você olha, ixi, é de animal? Não sei se eu quero, né? Tem essa preocupação. Tô falando exemplo do couro, mas pode ser de qualquer outro produto. A gente se preocupa com a origem. Sim. E muitas vezes a gente deixa de comprar de uma marca porque a gente ouviu falar que ela faz algo que não é legal com seus colaboradores, trabalho escravo, por exemplo. Então, a gente elimina essas marcas. Sim. Então, a exigência do consumidor hoje, ele está para além do produto e da qualidade. Ele quer uma empresa que seja sustentável, que respeita seus colaboradores, que respeita o meio ambiente, né? Tudo isso, inclusive, compõe a reputação da empresa. Que está fortemente atrelado, principalmente quem está querendo crescer e escalar, né? Pensando a longo prazo, né? Porque a gente vê que a ideia de fundar a organização, ela não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona, né? E você falou de escalar, eu lembrei de um tema que está super em alta, tem sido discutido muito nas mídias sociais, o quanto os unicórnios cresceram para depois demitirem seus colaboradores. Isso. Né? E eu vou Teve dizer... até aquele caso lá, acho que foi do Quinto Andar, se eu não me engano. Tem... Que passou no Big Brother, né, depois. Tem várias situações aí, né, sendo discutidas, não só no Brasil, mas em outros países também, de empresas que se tornaram unicórnio. Eu vou dizer para você a visão que eu tenho pela ótica da humanização. Se a gente é um negócio que visa o ser humano, se o humano está no centro do negócio, ele está para além do lucro. Então, até onde vale eu arriscar e colocar 5.000 pessoas para dentro de casa no risco daquilo dar certo amanhã e eu conseguir escalar porque eu quero me tornar um unicórnio. Então, na verdade, o foco não é atender mais pessoas, prioritariamente. O Exatamente. foco é atender o status quo de estar lá em Nova York, na Bolsa, né? Onde será que está, então, a missão, o propósito da empresa? Será que está realmente em fazer diferença na vida das pessoas? E aí, ó, com essa fala a gente vai fechar com um tema que eu não poderia deixar de falar, que é encantamento, um gesto de amor que a empresa tem com o cliente. É isso, né? Eu falo que encantar tem 2 formatos. Tem o encantamento a longo prazo e tem o encantamento de amanhã, que você pode, no seu atendimento de amanhã, encantar o cliente. E eu dou os 2 para as empresas, porque o de longo prazo você vai construindo, né, na relação com o seu cliente. Criando uma relação sólida, uma relação de segurança, né, criando movimentos para cuidar dessa jornada do cliente, né, para ser algo sustentável. Para amanhã, o colaborador que você tem treinado para atender o cliente, se ele sair, tudo bem, você vai receber outra pessoa que vai seguir aquela metodologia. Agora, o encantamento de amanhã é aquele que quando eu estou atendendo o cliente ali, eu faço algo que ele não está esperando. Algo que faça sentido para ele e algo que ele não espera. Ou seja, é uma surpresa, faz sentido, demonstra que eu tive um cuidado com ele e aí eu gero naquele momento um efeito surpresa, que é o encantamento. Exemplo, eu estou falando com você no WhatsApp, faço o seu atendimento, tal, encerramos. Ao final do atendimento, eu mando para você uma frase agradecendo você por ser cliente, por exemplo. Ou eu pego a relação dos meus clientes ativos e mando uma mensagem de gratidão para eles. Olha, senhora Gisele, muito obrigada pela senhora ser nossa cliente, por confiar na nossa empresa, por nos dar a oportunidade de fazer parte da sua vida. A minha mensagem aqui hoje é só para te agradecer. Olha só. De quantas empresas, Márcio, você já recebeu isso? Então, vou falar da minha esposa que está aqui nos bastidores, que no aniversário dela, a Magalu mandou Olha justamente, só! Né? Olha aí, dona Luísa! Olha, né? Não podia deixar de estar aqui, né? sensacional! Tá aqui no livro, Não tá é aqui à na nossa toa. conversa, né? A Lu, né?
A Lu mandou uma mensagem para minha esposa no dia do aniversário dela. Aí eu fiquei triste porque eu faço 2 de abril meu aniversário e minha esposa faz dia 3 de abril, né? Mas tudo bem, né? Tá perdoado. E mandou uma mensagem para ela justamente, dando os parabéns e tal, muito humanizado, bacana, e não ofertou nada. Sensacional. É isso. Para não justamente enviesar, né? É E não isso. tirar o brilho, né? E aí eu fiquei lembrando, né, de quando você veio aqui a última vez, já dando esse direcionamento do que era de fato encantamento. Está nas coisas simples. O encantamento ele está nos detalhes. Nos detalhes, né? Nas pequenas coisas que vão levar ali a grandes resultados, né? Que a gente fala muito sobre a pauta aqui também de vendas e a gente fala que a venda ela começa depois que o cliente começa a utilizar, né, o produto, o serviço, como você falou, né? Que é trabalhar esse encantamento futuro, né? Que aí a gente sabe muitas vezes a depender de um produto de consumo, né, mensal, é onde justamente está o segredo de manter uma boa receita ali, de ter uma empresa lucrativa. Perfeito. De ter aí, onde a gente vai entrar em outra seara que é sucesso do cliente. Que você também, que eu já Cuidar deve da estar... lealdade dele. Cuidar da lealdade, que o livro trata um pouco disso também, mas eu acho que deve ver alguma coisa por aí, né? Você deve estar aprontando alguma coisa específica aí. Em breve. Né? Em breve. Gisele, gratidão demais por esse primeiro bate-papo aqui no Clientizados, né? Poder ter, né, tanta informação aqui. Eu acho que se dá uma aula de MBA aí, se vocês pararem e anotar, já está subindo aí. E dizer que conta conosco também, né? Recife, Obrigada. Pernambuco é sua casa, né? Na verdade, a gente sempre brinca dizendo aqui que o país de Recife, né, lhe abraça, né? Vai lhe abraçar já já aqui com um bolo de rolo. É o país que abraça os seus clientes. Isso, né? Então a gente tem essa brincadeira aqui em Pernambuco, aqui em Recife. Gente, é isso. Então, foi lançado aí o primeiro episódio do Clientizados Podcast, né? O podcast que está aqui para trazer felicidade, para trazer informação, para trazer, de fato, técnicas, trazer reflexões, né? De como que a gente pode, por exemplo, fazer com que cliente feliz dê lucro, né? Entender toda essa estratégia aqui que tem muito amor, muito carinho envolvido, né? E, principalmente, muita dedicação, né? Então, foco, dedicação, disciplina que leva a gente a lugares extraordinários. Então, estamos encerrando aí esse primeiro episódio e em breve traremos aí muitos conteúdos, muitos convidados, né? Assim como foi aí ter a Gisele aqui. Gisele, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite, uma honra estar aqui e desejo muito sucesso para o Clientizados. Tenho certeza que a gente vai ouvir falar muito dele. Que bom. Então, até mais, gente.